TV Artilheiro. Marcelo, mesmo não vindo a classificação na Copa do Brasil, a gente sabe que o Ferroviário jogou de igual para igual contra o Corinthians e o Corinthians passou sufoco. Mesmo com isso, né, com esse fato, eleva a autoestima do time para continuar e aí em busca do título do cearense? A intenção é essa, né? Fazer com que eleve a autoestima dos jogadores, mas não que venha uma acomodação, porque não é porque o time jogou bem contra o Corinthians que vai ser sempre assim. É preciso que a gente entenda que o que a gente fez para poder fazer aquela boa partida e procurar repetir isso. Mas eu acho que essa partida foi interessante e tudo, mas ela só aumenta a responsabilidade nossa e dos jogadores. O que destacar dessa partida, Marcelo, para que o Ferroviário faça, né, tenha o mesmo desempenho contra os outros adversários do Campeonato Cearense? Olha, são situações bem diferentes, sabe? Mas eu acredito que esse jogo do Corinthians foi muito bom porque deu para a gente sentir, a gente que eu falei, eu e os jogadores, que o que a gente vem falando já há bastante tempo tem a ver, né? Então, a gente tem que procurar encarar os adversários como encarou o Corinthians, sabe? Sabendo que o futebol é feito de jogar e não deixar jogar. Agora virando a chave, né? Foco total no Campeonato Cearense, próximo compromisso é contra o Floresta. Primeiro jogo, vitória. O que levar, o que trazer daquele jogo para esse de amanhã? Como é que você está pensando, o adversário, agora nessa segunda fase? O time, na primeira partida contra o Atlético, entrou muito focado. Isso aí é um ponto muito importante. A primeira fase do campeonato não nos foi favorável exatamente pela desconcentração nos dois primeiros jogos. A gente vai procurar manter esse nível de concentração para que a gente possa, entendendo o jogo, entendendo que o jogo ele oferece situações diferentes a cada instante dentro do jogo e buscar a vitória, porque é muito importante para nós, sabe? Mesmo jogando fora de casa, contra um adversário forte, valoroso, nós temos que ter o foco na vitória, porque a vitória vai nos deixar numa boa condição de pensar na classificação. Marcelo, boa tarde. O que você pode falar da estrela do Edson Carius, né? Porque mais um ano, uma nova temporada, mas ele continua com a marca dele, com aquele faro de gol, e contra o Corinthians não foi diferente, né, Marcelo? A estrela do Brasil. A gente falar em estrela é como se fosse assim, uma coisa ocasional, né? E não é, né? O Carius já faz um bom tempo que ele vem mostrando a sua performance de artilheiro. Quem acompanha o Carius aqui no futebol cearense já há bastante tempo sabe que em todas as competições ele é um dos artilheiros, se não o artilheiro. Então, ele está tendo a oportunidade agora num time de maior expressão do que os outros que ele jogou, principalmente em termos de divulgação, de mídia, né? Mostrar o que ele já vem fazendo há bastante tempo. Ele merece, porque é um profissional muito dedicado, é uma pessoa maravilhosa, que todos aqui gostam demais dele, e sendo assim, todos torcem pelo sucesso dele. E Marcelo, falando de outro jogador, Gustavo, que estava aqui agora há pouco com a gente, que fez uma boa partida contra o Corinthians, né? Ganhou oportunidade depois de tudo, um entendimento do Lucas Mendes, enfim. Como você chegou até ele, passou as informações para ele jogo contra o Corinthians, e o que é que você achou da partida dele também, já que ele também recebeu elogios do Fábio Carille depois da partida? O Gustavo é um jogador que a gente já conhece de bastante tempo, né? Do time de 2017. Quando eu cheguei aqui, ele não estava como titular, mas eu sempre achei que ele era um jogador que tinha condições de ser titular. Acontece que o Lucas Mendes vinha realmente muito bem, não vinha dando brecha para ele. Mesmo assim, nas duas partidas que ele atuou, ele deu conta do recado. E agora, com a saída do Lucas Mendes, ele teve a oportunidade de jogar contra o Corinthians e mostrou para todo mundo o que eu já sabia, o grande potencial que ele tem. E é um jogador que com certeza vai nos ajudar bastante, principalmente com a sequência de jogos, que ele vai ter
uma sequência que vai ser muito importante para qualquer jogador, entendeu? Ele, nessa partida, com esse tempo todo sem jogar, vindo de uma contusão, foi assim, nos leva a crer que a cada jogo, na sequência, ele vai poder estar melhorando. Acabou a Copa do Brasil com o Ferroviário, mas serve da lição, da última partida, da última apresentação, e amanhã já tem outra competição, outro jogo importante para de virar a página, né, Marcelo? Acabou infelizmente, né? Fiquei muito triste porque a gente fez por onde merecer a vitória, que não veio, mas não adianta agora a gente ficar se lamentando, né? Eu volto a repetir, o time foi muito bem, mas as situações que nós vamos encontrar podem ser bem diferentes do que a situação que aconteceu lá. E não é porque isso aconteceu lá em Londrina contra o todo-poderoso Corinthians que vai ser assim contra todos os adversários. Pelo contrário, eu faço uma ideia de que nós vamos ter um jogo muito difícil contra o Floresta amanhã. Você acha que... Você acha que esse destaque, né, contra o Corinthians pode, de certa forma, fazer com que os adversários aqui vejam o Ferroviário com os olhos diferentes? Pode ser, pode não ser, né? Aqui todo mundo se conhece, né? Aqui todo mundo se conhece e aqui todos os jogos são jogos complicados, sempre foram. Foi assim na Fares Lopes, foi assim na primeira fase do campeonato. A gente aqui não espera facilidade de maneira nenhuma. Agora, a gente busca evolução, né? Que é aquela história de ser melhor do que foi no jogo anterior. Mesmo eu deixando bem claro para os atletas que esse tipo de jogo vai representar uma situações de jogo bem diferentes das que aconteceram lá. E o que é que pode tirar de lição mesmo, assim, do jogo do Corinthians para o jogo de amanhã? Olha, assim, a intenção que eu quero colocar para os meus atletas é que existem alguns detalhes, eu não vou aqui estar falando o que tem que ser repetidos, certo? E outras coisas que eles têm que entender que vai ser diferente. Tá? Vai ser diferente. Até o fato do time do Corinthians, por ser um time grande, é um time que joga e deixa jogar. Aqui, a tônica é não deixar jogar. Então, pode ser que isso seja uma coisa que venha a dificultar. E a gente tem que estar preparado para isso. Sabe? Tem que estar preparado. Ninguém pode entrar de maneira nenhuma no que eu chamo de armadilha do sucesso. Nós não podemos achar que porque fizemos uma boa partida contra o Corinthians, que todo mundo vai permitir que a gente faça outras boas partidas. Não é assim que a coisa anda, entendeu? E o jogador tem que entender isso e ser adaptável à situação de jogo que se apresentar e buscar as soluções para que de novo jogue bem. E como vem o Ferroviário para o jogo de amanhã contra o Floresta? O Ferroviário desenvolveu um padrão de jogo que nós já estamos há 8 partidas sem sofrer derrota. Sofremos 2 derrotas no começo e desde as primeiras partidas eu dizia que o meu desafio era fazer com que o Ferroviário continuasse jogando o futebol que jogou nas 2 primeiras partidas, mesmo tendo perdido, porque perdemos as 2 primeiras partidas, mas poderíamos ter vencido. Então a gente tem que estar ligado, sabendo que cada partida tem a sua dificuldade peculiar. E, repito, está treinado, está preparado para poder responder a essas dificuldades de uma forma que se leve vantagem. Ô Marcelo, o Siloé já está em condições de jogo. O que é que você pode falar sobre a situação do atleta? Ele ainda não está à nossa disposição, sabe? Ele deve passar ainda uma semana ou 10 dias. Ele já começou a fazer a transição, que é saindo do departamento médico para o departamento físico. Ele faz uma transição para poder ele voltar a trabalhar com bola, né? E a gente está esperando que ele se recupere, porque ele vinha sendo um jogador importante, vai ter que se readaptar novamente, né? Porque um mês parado realmente é ruim, mas nós temos ainda um campeonato com bastante jogos para frente e a gente espera a recuperação dele para que a gente possa ficar mais forte. E o Clenilson está fazendo bem esse papel dele também em campo, né? Tá, o Clenilson chegou desentrosado, não estava no mesmo patamar, mas hoje ele já está mostrando toda a capacidade que ele tem, né? E é muito importante, porque eu dizia para alguns que se eu tivesse com os dois,
um fora e outro dentro do jogo, naquela reta final do jogo, a gente poderia ter tido mais força para conseguir o nosso intento. Estou falando do jogo contra o Corinthians. Obrigada. TV Artilheiro.